Bom dia, na graça e na paz do Senhor Jesus, povo de Deus. Hoje é sexta-feira, dia 28 de março de 2025 e cá estamos de volta para continuar a leitura da palavra de Deus, hoje lendo Atos capítulo 16. Já abra sua Bíblia e acompanhe a leitura da palavra de Deus. Chegou a Derbe e depois a Listra, onde vivia um discípulo chamado Timóteo. Aqui Paulo e Silas, agora na sua viagem missionária, no caso a segunda viagem missionária. A primeira viagem missionária foi na companhia de Barnabé. A segunda viagem missionária, Paulo a faz na companhia de Silas. E aí chegam em Derbe, depois a Listra, onde vivia um discípulo chamado Timóteo. Sua mãe era uma judia convertida e seu pai era grego. Os irmãos de Listra e Icônio davam bom testemunho dele. O Timóteo era um rapaz de um bom testemunho, virou aí um companheiro de Paulo. Paulo o adotou quase como um filho e, inclusive, Paulo enviou em algumas missões, né? Paulo elogia, inclusive, a fé que ele recebeu da sua mãe e da sua avó. E o verso 3 diz: Paulo, querendo levá-lo na viagem, circuncidou por causa dos judeus que viviam naquela região, pois todos sabiam que o seu pai era grego. E aí Paulo, nessas circunstâncias, não quis dar o que falar e causar confusão, já providenciou a circuncisão do Timóteo. Nas cidades por onde passavam, transmitiam as decisões tomadas pelos apóstolos e presbíteros em Jerusalém para que fossem obedecidas. Olha o assunto interessante. Por onde ele passava, ia falando nas igrejas das instruções dadas pelos apóstolos e anciãos da igreja em Jerusalém. Assim, as igrejas eram fortalecidas na fé e cresciam em número a cada dia. Igrejas que já existiam. Por enquanto, Paulo não está fundando novas igrejas nessa segunda viagem. Ele está reforçando a fé dos cristãos nas igrejas já organizadas e compartilhando as decisões do concílio em Jerusalém. Paulo e seus companheiros viajaram pela região da Frígia e da Galácia, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na província da Ásia. Então você vê Paulo e seus companheiros aí dirigidos pelo Espírito Santo, inclusive onde não deveriam pregar. Quando chegaram à fronteira da Mísia, tentaram entrar na Bitínia, mas o Espírito de Jesus os impediu novamente. O Espírito de Deus, de Jesus aqui, é chamado de Espírito de Jesus, no versículo anterior, chamado de Espírito Santo, vai direcionando a vida do apóstolo Paulo e dos seus companheiros. A obra de Deus tem que ser feita assim, na dependência do Espírito Santo. Então contornaram a Mísia e desceram a Troade. Durante a noite, Paulo teve uma visão na qual um homem da Macedônia estava em pé e lhe suplicava: passe a Macedônia e ajude-nos. Outra região agora, a Macedônia, onde Paulo deveria ir mediante uma visão para pregar o evangelho. Depois que Paulo teve essa visão, preparamo-nos imediatamente para partir para a Macedônia, concluindo que Deus nos tinha chamado para lhes pregar o evangelho. Ou seja, aqui em Troade entra mais um na equipe, você percebe? Olha o versículo 8. Então contornaram a Mísia e desceram a Troade. Eles estão em Troade. Durante a noite, Paulo teve uma visão na qual um homem da Macedônia estava em pé e lhe suplicava: passe a Macedônia e ajude-nos. Então, Paulo tem a visão. A linguagem muda no verso 10. Depois que Paulo teve essa visão, preparamo-nos imediatamente para partir para a Macedônia. Lucas agora entra na equipe, porque até então ele dizia Paulo e seus companheiros, se referindo a eles.
Agora ele passa a se referir a nós. Esse Paulo e seus companheiros, por exemplo, está no versículo 6. E agora ele passa a se incluir na equipe. Versículo 11. Partindo de Troade, navegamos diretamente para Samotrácia e no dia seguinte para Neápolis. Dali partimos para Filipos, na Macedônia, que é colônia romana e a principal cidade daquele distrito. Ali ficamos vários dias. Agora Paulo e sua equipe, inclusive Lucas, Paulo, Silas, Timóteo e Lucas, pelo menos, estão em Filipos. E olha o que vai acontecer em Filipos. No sábado saímos da cidade e fomos para a beira do rio. Aqui também tem outra coisa diferente, porque nas cidades anteriores sempre dizia assim, eles foram à sinagoga. Em Filipos eles foram para a beira do rio, porque em Filipos não tinha uma sinagoga judaica. Essa é a conclusão dos estudiosos. Então eles foram para a beira do rio, onde esperávamos encontrar um lugar de oração, procurando um lugar sossegado e buscando um tempo de oração, porque eles precisavam da direção de Deus. Isso é muito importante para o cumprimento da sua missão. Sentamos-nos e começamos a conversar com as mulheres que haviam se reunido ali. O lugar que eles acharam havia algumas mulheres e eles começam a conversar com elas. Uma das que ouviam era uma mulher temente a Deus chamada Lídia. Olha a primeira pessoa que eles abordam aí em Filipos. Vendedora de tecido de púrpura da cidade de Tiatira. Tiatira, muito famosa pela sua produção de tecidos, inclusive púrpura. O Senhor abriu seu coração para atender a mensagem de Paulo e, tendo sido batizada, foi batizada imediatamente, bem como os de sua casa, ela nos convidou dizendo, se os senhores me consideram uma crente no Senhor, venham ficar em minha casa, e nos convenceu. Agora Paulo, Silas, Timóteo e Lucas são hóspedes da Lídia em Filipos, a primeira convertida aqui na descrição. Continuando em Filipos, certo dia, indo nós para o lugar de oração, encontramos uma escrava que tinha o espírito pelo qual predizia o futuro. Eles indo para aquele local de oração, provavelmente o mesmo lá da beira do rio, onde eles encontraram a Lídia no caminho e compartilharam o evangelho com ela. Ela ganhava muito dinheiro para os seus senhores com adivinhações, mediante um espírito imundo. Essa moça seguia Paulo e a nós gritando, estes homens são servos do Deus Altíssimo e anunciam o caminho da salvação. Veja que a fala da escrava aí, do espírito imundo nela, era uma fala verdadeira, provavelmente usando de deboche, com tom de deboche. O texto não aparece isso, mas é a dedução que se tem até pela reação do apóstolo Paulo. Ela continuou fazendo isso por muitos dias. Finalmente Paulo ficou indignado, voltou-se e disse ao espírito, em nome de Jesus Cristo eu ordeno que saia dela. No mesmo instante o espírito a deixou. Então Paulo ordenou que o demônio se retirasse e ele se retirou. Percebendo que a sua esperança de lucro tinha se acabado, os donos da escrava agarraram Paulo e Silas e os arrastaram para a praça principal diante das autoridades. Então levaram o Paulo e o Silas aqui para a frente das autoridades, porque a moça tinha sido liberta do espírito imundo, espírito de adivinhação que dava lucro aos donos da moça que era escrava. E levando-os aos magistrados, disseram, estes homens são judeus e estão perturbando a nossa cidade, propagando costumes que a nós romanos não é permitido aceitar nem praticar. Então você vê que parece que não tinha uma forte comunidade judaica em Filipos, porque eles falam assim de Paulo e Silas, citando que são judeus. A multidão, por isso também que Paulo não foi procurar sinagogas, porque não tinha sinagoga lá. Sinagoga era a construção de judeus para a reunião de judeus. A multidão ajuntou-se contra Paulo e Silas e os magistrados ordenaram que se lhes tirassem as roupas e fossem açoitados. Primeira providência foi uma surra. Depois de serem severamente açoitados, foram lançados na prisão e não se fala do julgamento. E parece que não houve. O carcereiro recebeu instrução para vigiá-los com cuidado.
Tendo recebido tais ordens, ele os lançou no cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Então foi uma prisão dolorida. Depois de uma severa surra, eles estão na parte mais interior da prisão, lugar cheio de baratas, ratos e insetos, mau cheiro, com os pés no tronco, desconfortável por completo. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam chorando e se lamentando. É isso? Não! Eles são servos de Cristo, movidos pelo Espírito Santo. Eles estavam orando e cantando hinos a Deus. Os outros presos os ouviam e, com certeza, impressionados com essa atitude deles. De repente, houve um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados. Imediatamente todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram. Uma intervenção divina sobrenatural a favor, vamos ver aí, a favor do apóstolo Paulo. O carcereiro acordou e, vendo abertas as portas da prisão, desembainhou sua espada para se matar, porque pensava que os presos tivessem fugido. E naquela época, naquelas circunstâncias, quando presos estavam lá sob a supervisão do responsável lá pela prisão, caso algum preso fugisse, os guardas pagavam com a própria vida. Já vimos isso lá atrás. Mas Paulo gritou: não faça isso, estamos todos aqui. Incrível que ninguém saiu do lugar, apesar de todos os presos estarem praticamente soltos. O carcereiro pediu luz, entrou correndo e trêmulo prostrou-se diante de Paulo e Silas. E detalhe, Paulo e Silas estavam no escuro, na prisão, fétida, ratos e baratas, e eles estavam cantando e louvando a Deus. Então levou-os para fora e perguntou: senhores, que devo fazer para ser salvo? Provavelmente, ou o carcereiro já tinha ouvido o evangelho de Paulo nos dias anteriores que ele passou lá na cidade, ou então Paulo, nos seus louvores lá no escuro, dentro da prisão, ele deve ter falado de Cristo, que levou o carcereiro a ouvir o evangelho. E agora ele pergunta o que faz para ser salvo. Eles responderam: creiam no Senhor Jesus e serão salvos você e os de sua casa. O propósito de Deus é salvar a nossa família. A gente tem orado aqui no nosso pedido de oração pelas nossas famílias. Continue orando e testemunhando e pedindo sabedoria a Deus para testemunhar para os seus familiares, para levá-los a Cristo. E pregaram a palavra de Deus a ele e a todos os de sua casa. Naquela mesma hora da noite, o carcereiro lavou as feridas deles, porque a surra não era uma surrinha qualquer, deixava feridas onde o chicote pegava. Em seguida, ele e todos os seus foram batizados naquela mesma ocasião. Então, os levou para a sua casa, serviu-lhes uma refeição e, com todos os de sua casa, alegrou-se muito por haver crido em Deus. Ou seja, resultado da prisão, uma família toda aí convertida. Quando amanheceu, os magistrados mandaram os seus soldados ao carcereiro com esta ordem: soltem estes homens. O carcereiro disse a Paulo: os magistrados deram ordens para que você e Silas sejam libertados. Agora podem sair, vão em paz. Era só os juízes lá, sem um julgamento justo, só fizeram eles passar uma noite na cadeia, depois de levar uma surra. Aí manda soltar de manhã. Olha a reação de Paulo, verso 37. Mas Paulo disse aos soldados: sendo nós cidadãos romanos, eles nos açoitaram publicamente sem processo formal e nos lançaram na prisão. E agora querem livrar-se de nós secretamente? Não. Venham eles mesmos e nos libertem. Paulo está reivindicando os seus direitos de cidadão romano e reclamando de um procedimento injusto por parte daqueles magistrados. Ou seja, às vezes nós devemos reivindicar nossos direitos como cidadãos brasileiros, cumpridores das leis, pagadores de impostos. É perfeitamente legítimo. Verso 38. Os soldados relataram isso aos magistrados, os quais, ouvindo que Paulo e Silas eram romanos, ficaram atemorizados.
Olha, a lei romana protegia cidadãos romanos. Então eles ficaram agora preocupados porque eles não inquiriram isso antecipadamente e procederam ilegalmente. Vieram para se desculpar diante deles e, conduzindo-os para fora da prisão, pediram-lhes que saíssem da cidade. Agora estão pedindo, vão embora, não causa problema para nós aqui não. Depois de saírem da prisão, Paulo e Silas foram à casa de Lídia, onde se encontraram com os irmãos e os encorajaram, e então partiram. Já havia ali um grupo de crentes e agora a equipe de Paulo vai embora, segue a viagem, que nós vamos ler a continuidade amanhã, lendo o capítulo 17. Tá certo? O fato é, Deus trabalha da maneira como como ele deseja, como ele decide. E nós só temos que nos submeter. A caminhada com Cristo não é um mar de rosas. É cheia de percalços. Paulo e Silas apanham em público, ataca severa. São humilhados em público, são postos na cadeia por causa do evangelho, mas Deus está trabalhando nisso para a conversão completa de uma família, e você não vê Paulo e Silas se lamentando, pelo contrário, louvando a Deus. Nas adversidades que você tenha que passar na vida, lembre-se desse exemplo e vamos glorificar ao nosso Deus em toda e qualquer circunstância, e Deus vai usá-los para o cumprimento dos seus propósitos, que é a única vida que faz sentido nessa vida e para a eternidade. Vamos orar? Não recebi nenhum pedido de oração novo. Se alguém tiver um pedido, deixa nos comentários desse vídeo para a gente incluir no próximo momento de oração. Se eu não passou desapercebido algum pedido de oração nos comentários, você pode repetir aí, por favor. Eu conto com a sua compreensão e a gente vai ver. Uma hora a gente vai ver e vai incluir nos nossos momentos de oração. Vamos orar agora, nesse momento? Nosso Deus e nosso Pai maravilhoso, muito obrigado pelas incontáveis bênçãos com que o Senhor nos tem abençoado. Muito obrigado pela bondade e o amor do Senhor, a sua misericórdia e graça que se renovam cada manhã sobre as nossas vidas. Grande é a sua fidelidade. Muito obrigado pela noite de paz, pelo descanso tranquilo, pela proteção. Obrigado pelo lar, pela família, por acordar com saúde e pela oportunidade de começar esse novo dia meditando na palavra, alimentando o nosso espírito, buscando a sua face em oração, intercedendo uns pelos outros, e agora clamamos em nome de Jesus que a sua bênção esteja sobre o seu povo. Ó Deus, sobre cada um dos pedidos de oração que meus irmãos têm deixado nos nossos vídeos, pelos quais meus irmãos têm intercedido, têm buscado ao Senhor. Então, em nome de Jesus, ouça-nos. Nos lembramos, ó Pai, em nome de Jesus, daqueles que intercedem por seus familiares que estão ou que não são convertidos ou que estão desviados, para que se voltem para o Senhor. Trabalhem suas vidas, toquem seus corações. E aí nós nos lembramos da irmã Maria Luzimar pedindo pela salvação, pelo retorno dos seus filhos, a irmã Marlene pedindo pelo retorno dos seus filhos, a irmã Ana Lúcia pedindo pelo retorno dos seus filhos, especialmente intercedendo pela Ana Beatriz, para que ela viva a plenitude da vida de Cristo em toda a sua maneira de viver. A irmã Luzinete pedindo a salvação de toda a sua família. E aí nós nos lembramos daquelas irmãs lá de Colmé que precisam de tratamento médico, estão sendo acompanhadas por médicos, ó Deus, precisam de intervenções do Senhor na sua saúde. Irmã Valderice, irmã Lídia, irmã Letícia, ó Deus. Lembramos da irmã, pedimos pela saúde da irmã Maria Luzimar, do irmão Raimundo Nonato. Clamamos pela esposa do pastor Osemar, pelo Agostinho, primo da irmã Aldaí. Oramos pelo meu primo Alex, ó Deus, pela Naira, pela qual a sua serva pede, ó Deus, uma intervenção, necessidade dos seus olhos, pela própria irmã Luzinete, precisa de uma cirurgia nos seus olhos. Em nome de Jesus, usa os médicos, os medicamentos. Ó Deus, usa as intervenções como o Senhor achar melhor, faça milagres a favor do seu povo. E aí clamamos, ó Deus, ainda por aqueles que estão afastados dos caminhos do Senhor. Ó Deus, clamamos por aqueles casais pelos quais a irmã Raquel pede oração. Ó Deus, por aqueles que não são convertidos, para que se convertam, para que haja harmonia entre os casais, harmonia nos lares.
Cuida da mãe da irmã Raquel, dona Naíra, ó Deus, cuida das cuidadoras que cuidam dela, para que haja um ambiente de harmonia naquele lar, naquela casa. Ó Deus maravilhoso, que os seus ouvidos estejam atentos a cada petição que meus irmãos deixaram, a nossa irmã Sheila que pede pela sua aposentadoria. Ó Deus, o irmão Juliano precisa de um trabalho novo, a irmã Nádia precisa tomar posse na vaga para a qual passou no concurso. Ó Deus, vá operando a favor do seu povo, em nome de Jesus, porque tudo isso nós pedimos graças ao nosso Senhor Jesus Cristo e ao seu sacrifício em nosso lugar, e ao perdão dos nossos pecados, a nossa reconciliação com o Pai, o privilégio de fazer parte do seu povo e o livre acesso à sua presença. Ó Deus maravilhoso, essa é a maior de todas as bênçãos, Jesus Cristo, nosso Senhor, e que a sua bênção esteja sobre o seu povo, para que possamos levar a bênção do Senhor por onde quer que formos nesse novo dia e compartilhá-la com todos aqueles que cruzaram o nosso caminho, para que em tudo o nome do Senhor seja glorificado através das nossas vidas. É a nossa petição em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Amados irmãos, se Deus quiser, amanhã às 5h30 da manhã estaremos aqui de volta, continuando a leitura da Palavra de Deus. Aguardo vocês aqui. Um grande abraço a todos.